everybody! Teacher Lucelena na área. E este vídeo vai iniciar uma sequência de resoluções das provas de inglês do Barro Branco. Começaremos hoje com a prova de 2010. Mas antes de mais nada, uma dica maravilhosa para todas as provas que contêm textos. Comece a leitura pelo enunciado dos testes. Por quê? Porque dessa forma você lerá o texto somente uma vez. O que a maioria dos alunos faz é o quê? Você pega o texto, lê todinho. Agora já sei sobre o que o texto está falando. Vou para os testes. Volto e releio o texto. Isso é perda de tempo. Você tem que administrar o seu tempo para ter mais chance de fazer pontos. Por exemplo, quando você tem uma prova de exatas, não dá para você olhar para a cara da fórmula, não fazer as contas e descobrir o resultado. Pois é, não tem como ganhar tempo, mas na prova que contém textos, você tem sim como ganhar tempo. Dessa forma, leia os enunciados dos testes, depois você vai para o texto, vai lendo, achou algo que tem a ver com um dos testes, você para a leitura, vai para o teste, resolve, volta, continua a leitura, lerá somente uma vez. Ok? Então vamos começar a resolução de 2010? Vamos começar dando uma geral na prova de inglês do Barro Branco de 2010. Ela contém 2 textos e 10 testes. O primeiro texto é pequeno, como vocês podem observar, e ele vem acompanhado de 3 testes de gramática. Então, batendo o olho nas alternativas, eu consigo perceber isso. E teste de gramática, ou você conhece a regra, ou você chuta. Não tem outra opção. O próximo e segundo texto aqui, né, que é bem grandinho, dá uma olhada. Ele vem com os 7 testes restantes. E o primeiro teste pergunta qual é o tema principal do texto. Onde eu encontro a resposta para isso? Na leitura do título e do primeiro parágrafo. Porque é assim que você começa uma boa redação, certo? Você tem um título que ele vai te dizer, né, o tema geral, que vai ser confirmado pelo primeiro parágrafo, que dá uma bela introdução à sua redação. Este artigo aqui da prova não será diferente. O teste 5, ele indica onde encontrar a resposta no terceiro parágrafo. Então, quando eu estiver lendo o terceiro parágrafo, eu venho para o teste 5, resolvo e volto para a leitura do quarto parágrafo. Os testes 6 e 7, eles não trazem numeração de parágrafo, mas trazem expressões. Facilitating payments, facilitating bribes. E quando eu estiver lendo e me deparar com essas expressões, o que eu faço? Venho para o teste, resolvo e volto. O teste 8, ele indica onde está a resposta no segundo parágrafo. O 9 está no quinto parágrafo. E o último teste, você encontra a resposta no sexto parágrafo. Vamos iniciar a leitura dessa prova então e resolvê-la? Vamos começar com o primeiro texto da prova de 2010. The Universal Declaration of Human Rights. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Article 11, artigo 11. Esse número 1, ele refere-se ao número do parágrafo e não ao número do teste, cuja alternativa você usará para completar a lacuna. Então, cuidado, não vá se confundir. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent, proved guilty according to law in a public trial. Então, todos acusados de ato delituoso têm o direito de serem presumidos inocentes, até que seja provado culpado, de acordo com a lei em julgamento público. Então, repare, quando eu traduzi, eu coloquei aqui em português a palavra até, porque é assim que eu ouço nos filmes onde tem investigação policial. Eu adoro um seriado CSI e nesses filmes sempre tem essa frase aí, tá? E no teste 1, qual palavra pode ter a tradução de até? Somente alternativa alfa, until. Porque a beta, after, significa depois. Charlie, as long as. Contanto que, enquanto.
Delta, since, desde. E echo, whenever, sempre que, quando quer que. Portanto, a única alternativa aqui com essa ideia de até é alpha, until. Vamos continuar. Public trial at which all the guarantees necessary for his defense. Então, julgamento público, no qual, então, durante esse julgamento, quem foi acusado de ato delituoso. Então, todas as garantias necessárias para sua defesa. Então, essa pessoa aqui que foi acusada, ela tem as garantias? É isso que esse artigo está falando, certo? Então, se ela tem é presente. Portanto, eu já posso eliminar alternativas beta e delta, porque as duas têm verbos no passado, ó, could have done, were having. E a beta ainda tem um problema muito pior, porque ninguém fala he were, he was, então ela está errada duas vezes. Bom, se a pessoa tem as garantias, não é uma coisa do passado e também não é do futuro, eu já posso eliminar echo, porque o want é futuro. Então sobraram duas alternativas aqui. Só que ninguém conjuga he don't, he doesn't. Portanto, a alternativa correta, Charlie has had. Continuando. No one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission did not constitute a penal offense. Então, ninguém deveria ser considerado culpado de qualquer ato delituoso por conta de qualquer ato ou omissão que não constitua ato delituoso. Repararam que para eu conseguir traduzir entrou um que aqui? Essa palavra que é o que? É um pronome relativo. Bom, observando as alternativas. Alfa e beta não podem ser pronomes relativos. Essas palavras podem ser pronome sujeito ou objeto. There é a palavra lá. Delta e echo são pronomes relativos, mas delta, where, é onde. Não estamos falando de lugar aqui. Ato ou omissão são situações. Portanto, resposta correta, echo, which. Se existisse aqui that, também poderia ser utilizado aqui no lugar do which, mas só temos o which. Ok até aqui, pessoal? Vamos agora resolver as alternativas, ou melhor, os testes do próximo texto? Vamos agora resolver os testes do segundo texto da Prova do Barro de 2010. Começamos com o teste 4, que é aquele que pede o tema principal do texto. E que eu havia dito a vocês que a gente acha o tema principal lendo título e primeiro parágrafo. Então vamos lá. The Big Destructiveness of the Tiny Bribe. Então, a grande destrutividade do minúsculo suborno. The smallest bribes can be the most vexing. Então, o que começa dizendo o primeiro parágrafo? Que os menores subornos podem ser os mais irritantes ou mais inquietantes. Not suitcases full of money and transfers to offshore accounts, but the thousands of everyday payments people make to Indian building inspectors, Chinese customs officials, and Nigerian airport functionaries, just to get things done. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele não está falando daquelas malas cheias de dinheiro, transferências para contas no exterior, mas os milhares de pagamentos diários que as pessoas fazem aos inspetores de edificação indianos, aos funcionários da alfândega chinesa e aos funcionários do aeroporto nigeriano, apenas para terem as coisas feitas. Their payments for routine government services that a government official is legally obliged to perform, but for which he is hoping to skim off a little extra. Então o parágrafo termina dizendo, né, que os subornos, eles são pagamentos por serviços governamentais de rotina que um funcionário do governo é legalmente obrigado a realizar, mas
pelo qual ele está esperando obter um extra. Então, qual é o tema principal do texto? Será a alfa corrupção em altos escalões? É justamente o contrário, né? O parágrafo começa falando que é o contrário. Inoperância da polícia, quem citou a polícia? Gorjetas, ninguém falou de gorjeta, então nem vou continuar a ler essa alternativa que é perda de tempo. Propinas, ok, suborno, propina, paga por empresas a funcionários públicos. Opa, parece minha resposta, vou ler a eco só para o desencargo. Países que incluíram em sua legislação, não falou nada disso. Portanto, resposta do teste 4 é delta. Ah, mas teacher, será que se eu continuar lendo o texto, ele não vai dizer outras coisas? Então, tema principal do texto é encontrado no primeiro parágrafo e no título. Não importa se depois, no transcorrer do texto, vão aparecer argumentos que falem que esse primeiro parágrafo está equivocado, não tem nada a ver, e se conclua o contrário da introdução. Tá? A gente precisa entender a pergunta para saber onde buscar a resposta. Então esse teste quer saber tema principal é no começo do texto que eu acho. Ok? Vamos ao próximo parágrafo. O próximo parágrafo tem um teste exclusivo para ele, olha aqui, lembra que a gente deu uma geral na prova? E o teste 8 fala no segundo parágrafo. Pois bem, a resposta está nesse parágrafo, vou lê-lo. Unlike more serious bribes, these very modest payouts, formerly known as facilitating payments, facilitating payments, não é essa expressão que a gente viu no enunciado do teste 6? Sim! Então, talvez depois do teste 8 possamos resolver o 6, mas vamos lá. Então, aqui ele diz que ao contrário dos subornos mais sérios, estes pagamentos muito modestos, então essas propininhas, né, formalmente conhecidos como pagamentos facilitadores, olha que nome bonitinho para suborno, are not against the laws of the US, Canada, Australia, New Zealand or South Korea when made abroad. Então esses pagamentos facilitadores, eles não são contra as leis dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia ou Coreia do Sul, quando feitos no exterior. Abroad é fora do seu próprio país. Então, se você for oferecer, né, uma propina para uma pessoa dentro do próprio país ali, do Canadá, da Austrália, é contra a lei, mas se um australiano ou um canadense for fazer isso fora do país, aí já não é problema do país deles, né? They're illegal for Great Britain, but the Serious Fraud Office there has taken the extraordinary public position that they're unlikely to give rise to a prosecution. Olha que interessante. Então, eles quem? Os pagamentos facilitadores, eles são ilegais na Grã-Bretanha, mas o escritório de fraudes sérias lá tomou uma posição pública extraordinária. Você vai falar, nossa, o que eles fizeram? Né? De que eles são improváveis de give rise, né? de causar a instauração do que? Prosecution, de um processo. Então assim, tudo bem, para eles é ilegal dentro e fora do país, mas não vamos tomar medidas a respeito disso, né? Então, quando a gente vai aqui para o teste 8, ele fala assim, no trecho do segundo parágrafo, e ele cita exatamente o que a gente acabou de ler. A palavra unlike indica, unlike sempre indicará improbabilidade, em qualquer contexto. Onde eu aprendo esse tipo de coisa? Unlikely pode aparecer em aulas quando você vai aprender sobre futuro, né? Probabilidade de uma coisa acontecer ou não no futuro, ou até em aulas de linking words. Então depende muito do professor e do livro de gramática adotado para você aprender sobre isso numa ou noutra aula. Tá? Mas o importante é, se você está estudando gramática da forma correta, você bate o olho em unlikely e em probabilidade, não precisa analisar contexto, nada. E agora uma dica muito boa.
Vamos imaginar que você administrou mal o seu tempo de prova, deixou o inglês por último, e a hora que você se depara com esse texto enorme, dá uma agonia total. Você fala, pronto, eu me ferrei. Procure os testes de gramática, tá? Então você dá uma olhadinha sempre nos testes primeiro, aí você vai descobrir a palavra unlikely, você já sabe que é improbabilidade, já fatura o seu ponto sem ter que ler o texto, ok? Vamos verificar se a gente consegue resolver o teste 6 agora? Como Facilitating Payments retoma o primeiro parágrafo, ok? Que lembra, o parágrafo começa explicando o que são os subornos, define, e aí no segundo parágrafo ele dá um nome mais bonitinho. Tá? Por isso que eu coloquei os 2 parágrafos aqui, pra gente fazer o link. E vamos lá, porque o teste 6 ele quer saber, de acordo com o texto, o que são esses Facilitating Payments. Muito bem, alfa, são gratificações dadas voluntariamente após serviços prestados por funcionários públicos. Gente, esse após aí acabou com a alternativa totalmente, né? Porque se o funcionário público já fez o que ele é pago para fazer, eu vou dar dinheiro para ele para quê? Não é um pagamento facilitador? Então, para facilitar ele é dado antes, ok? Beta, facilita o fluxo econômico. Alguém falou de fluxo econômico nesses 2 parágrafos? Não. Então vamos para Charlie. São grandes obstáculos para a promoção de novos funcionários. Aí tá falando de plano de carreira de funcionário público? Acho que não. Delta, deveriam ser legalizados. Aqui não fala se deveria ser legalizado ou não. Não é por aí. Eco, são indevidamente cobrados por alguns funcionários do governo para executarem suas funções. Essa é nossa resposta. Eco. Mas aí não está falando que eles cobram, mas a partir do momento que eles aceitam e não comunicam que estão sofrendo uma tentativa de suborno, é como se eles estivessem cobrando. Portanto, essa alternativa é perfeita para responder a número 6, ok? Bom, será que a gente consegue responder o teste 7 também? Vamos lá. According to the text, então de acordo com o texto, an argument against facilitating bribe spreads is that. Então, um argumento contra os subornos facilitadores, a prática dos subornos facilitadores é... Gente, aqui não apareceu nenhum argumento nem a favor nem contra, ok? Então, o teste 7, sabe-se Deus em que momento da prova resolveremos. Vamos deixar para o final, para a gente não perder muito tempo. Porque não há nenhuma pista de onde se encontra a resposta disso. Conforme a gente vai lendo, a gente lembra do teste, pode voltar a ele, ok? Vamos lá, então. O próximo parágrafo, que é o terceiro parágrafo, tem um teste para ele também, que é o 5. Então, vamos ler o terceiro parágrafo. Why don't governments that lead the fight against large-scale bribery fall in line with what is already the practice of many major companies? Então, nós temos uma pergunta aqui, né? Por que os governos que lideram a luta contra o suborno em grande escala não se alinham com o que já é praticado por muitas companhias importantes? They don't want to outlaw such small-scale graft in foreign places, they say. Então, eles quem? Os governos. Tá? Então, é muito importante que vocês estudem os pronomes, porque, veja bem, se eu achar que ele só se refere a pessoas, eu não vou associar com governos ou com outras coisas que a gente viu no parágrafo anterior. Tá? Então, a gramática é importante de ser estudada para que nós tenhamos uma total compreensão do texto. Isso é muito importante. Tá? Então, os governos não querem outlaw. O que seria outlaw? Tornar ilegal, declarar ilegal o quê? Tal corrupção em pequena escala. Onde? Nos países estrangeiros. Eles dizem. Agora vai ter a explicação do porquê não, né? Because they don't have the manpower to prosecute violators.
Então, segundo a justificativa deles, para não se tomar providência, é porque eles não têm manpower. Então, o que eles não têm? Eles não têm uma força de trabalho, né, grande o suficiente to prosecute, para processar violators, os transgressores. E aí vem uma, né, frase irônica aqui do nosso texto. By that logic, por essa lógica, communities with just enough resources to handle murder and armed robbery would give a green light to shoplifting. Então, seguindo essa lógica, não temos, né, capacidade suficiente para estar resolvendo isso fora do nosso país. Então, como comunidades com apenas recursos o suficiente para lidar com assassinato e roubo à mão armada, dariam uma luz verde para roubo de loja, uma coisinha menor, né? A gente não tem capacidade de resolver tudo, vamos privilegiar só as situações mais graves. You'd think a government could at least go after a few high-profile cases to set an example and a precedent. Então você poderia pensar, né, que um governo deveria pelo menos ir atrás daqueles casos de alta visibilidade para estabelecer um exemplo ou estabelecer um precedente. Permitting these smaller payments has to impede the effort to crack down on the larger ones. Então, permitir esses pagamentos menores podem dificultar o esforço de se tomar medidas mais severas com os pagamentos maiores. Esse ones é um pronome que está substituindo a palavra payments. Companies know this. Né? As empresas, as companhias sabem disso. Ok. Vamos agora resolver o teste 5. Então, o que é possível concluir da leitura deste parágrafo? Alfa, os governos devem combater todos os tipos de corrupção, não importa a quantidade de dinheiro envolvida. Olha, tá parecendo excelente essa alternativa, hein? Mas vamos só confirmar lendo as próximas? Beta, crimes graves são tratados de formas diferentes na maioria dos países estrangeiros. Esta oração ela está um pouco atrapalhada, porque eu não tenho certeza se está se referindo aos mesmos crimes em países diferentes, cada um toma uma medida severa diferente, ou se ele fala disso no geral. Então, né, tendo essa duplicidade de sentido, eu diria que a alfa está muito melhor que a beta. Vamos confirmar a Charlie. O corrupto tem a mesma lógica que os assassinos. Jesus, vamos para a delta. As empresas sabem que em alguns países a corrupção e os furtos são práticas generalizadas. A palavra furto aparece no texto, né, mas não junto com corrupção. A ideia não é essa, é só para causar ironia. Eco, casos de corrupção em larga escala resultam no aumento de homicídios. Jesus, nada a ver. Portanto, resposta correta, alfa. Vamos ao quarto e quinto parágrafos agora. Facilitating bribes are not tips. Então, os subornos facilitadores não são gorjetas. Tipping is voluntary. Dar gorjeta é voluntário. And you decide to do it after a service has been rendered. E você decide fazer isso depois que um serviço foi entregue, foi feito. Né? Você gostou do serviço, você dá gorjeta. You don't pay it at the outset to include the waiter. To induce the waiter to bring the food. And you can always go somewhere else to eat next time should the service be bad. Então você não paga, né, a gorjeta, o it aqui está se referindo à gorjeta, no início para induzir o garçom a trazer a comida. E você pode sempre ir a algum outro lugar para comer na próxima vez se o serviço é ruim. Né? Então você não vai dar propina para o garçom, não faz sentido, né? Não é uma gorjeta. Ok? Muito bem. Quinto parágrafo. Nor are the welfare for underpaid
again. Nor are they welfare for underpaid civil servants. Nem são elas, né, ou eles, os subornos ou a propina, welfare, né, prosperidade para servidores civis mal pagos. If government workers are underpaid, we should compensate them for the cost of customs inspections or airport security by overboard means, through taxation and so forth. Então, se os trabalhadores do governo são mal pagos, né, o pagamento deles está abaixo do que deveria ser, nós deveríamos compensá-los pelo custo das inspeções aduaneiras ou segurança do aeroporto, como? Pelos meios dentro da lei, pelos meios corretos, né, honestos, overboard seria honestos. E quais seriam esses meios? Através, né, da criação de impostos, and so forth, e coisas parecidas, né, junto com outras coisas. Payment to individuals not only slows service, but also encourages entrepreneurial civil servants to increase their income by creating more and greater obstacles. Então, o pagamento a indivíduos não apenas esmorece, deixa mais lento o serviço, mas também encoraja os servidores civis empreendedores a aumentarem suas rendas, como pela criação de mais e maiores obstáculos, porque assim cada vez mais eles vão receber propinas. Então, no trecho do 5º parágrafo, que é esse aqui que a gente acabou de ler, a palavra they refere-se a facilitating bribes. Conforme eu fui traduzindo, né, a gente foi chegando a isso aqui. Então, repare como o estudo dos pronomes ele é extremamente importante para a leitura do texto. Essa prova de 2010 tem muito it e they que vai mudando a que eles se referem. E aqui, se eu não me engano, não se referiu a pessoas no geral, né? Mas sim a situações, as propinas. Então é muito importante você conhecer os pronomes, os usos, saber aplicá-los para a hora que você lê, você saber o que você está lendo, entender bem mesmo. Vamos para o parágrafo 6º? 6º parágrafo. Nor are they a mere distraction from the fight against bigger bribes. Nem são eles quem? Os subornos, uma mera distração da luta contra os subornos maiores. Rather, ao invés disso, they fuel the problem. Eles alimentam o problema. Junior officials who look for small bribes rise to higher positions by paying off those above them. Então, os funcionários juniores que procuram por subornos pequenos, eles ascendem a posições mais altas, pagando aqueles acima deles. Corruption creates pyramids of illegal payments flowing upward. Então, a corrupção, ela cria pirâmides de pagamentos ilegais fluindo upward para postos mais altos. Legalizing the base of the pyramid gives it a strong and lasting foundation. Então, legalizar a base da pirâmide dá a ela, pirâmide, uma fundação duradoura e forte. Vamos lá. No teste 10, ele mostra esse trecho aqui, né, que começa na primeira linha, e fala: a palavra rather pode ser substituída sem alteração de sentido por. Então, eu traduzi aqui, né, ao invés disso, because significa porque, thus, portanto, then, então, nessa ocasião, instead, ao invés disso, e otherwise, caso contrário. Portanto, a alternativa correta, delta. Em que parte dos seus estudos você deve ter visto essa palavra rather? Quando você estudou linking words, tá? E você deve ter aprendido rather, instead. E agora nós vamos ao último parágrafo do texto, que tem 7 parágrafos, e ao teste que nós ainda não resolvemos, que é o teste 7, que nós não sabíamos onde encontrar a resposta.
Então agora a gente finaliza a leitura do texto e consegue resolver esse teste. Nor are these payments legal where they're made. Nem são esses pagamentos legais, ou seja, de acordo com a lei, onde eles são feitos. They may not be banned by the wealthy countries mentioned above. Eles podem não ser proibidos pelos países ricos mencionados acima, but they are outlawed in countries where they are actually a problem. Mas eles são fora da lei, né, nos países onde eles na verdade são um problema. Do developed countries want to say they wouldn't tolerate such payments at home, but don't care if they're made abroad? Então, olha que pergunta interessante. Os países desenvolvidos querem dizer que eles não tolerariam tais pagamentos em casa, ou seja, né, nos próprios países, mas não se importam se eles são feitos no exterior? Boa pergunta, né? And since they're illegal in the countries where they're paid, companies can't put them on their books? Não é bem uma pergunta, desculpa, eu li com uma entonação não tão boa, mas é que essa pergunta aqui não saiu da cabeça, né? E uma vez que eles, os subornos, são ilegais nos países onde são pagos, as companhias não podem colocá-los em sua contabilidade. The classic cover for a bribe is to call it consulting fee. Olha que interessante esse trecho, né? O disfarce perfeito para o suborno é chamá-lo de honorário de consultoria. But that's a books and records violation. Mas isso é uma violação dos registros e da contabilidade. That is illegal in any country. Que é ilegal em qualquer país. Muito bem. Teste 7. According to the text, an argument against facilitating bribes practice is that... Então, qual dessas alternativas indica um argumento contra os subornos a prática dos subornos facilitadores? Alpha. You can go to another place if the service is bad. Você pode ir a outro lugar se o serviço for ruim. Isso é quando o texto falava da gorjeta do garçom. Ou seja, isso não tem nada a ver com suborno. Então vamos para Bravo. They paved the way for bigger bribes and corruption. Então esses pagamentos ou subornos facilitadores podem pavimentar, abrir caminho para subornos maiores e corrupção. Opa, alternativa fantástica, mas vamos conferir. They can be considered consulting fees. Não podem ser considerados honorários de consultoria. Isso é uma maracutaia, né, que não tem nada a ver aqui. Government workers are underpaid. Então, porque os trabalhadores do governo não são tão bem pagos, então esse é um argumento contra o suborno? Esse seria um argumento a favor, na verdade. The base of the corruption pyramid should be tolerated. Então, um argumento é que a base de corrupção, a base da pirâmide de corrupção deveria ser tolerada. Nada a ver com nada. Portanto, Bravo é nossa resposta. E assim nós encerramos a correção da prova de inglês do Barro Branco de 2010. E aí, pessoal, gostaram da resolução? Então me deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que as próximas resoluções sejam avisadas, ok? Dessa forma você não vai perder nenhuma resolução. E eu tenho uma ótima notícia para você. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês que eu resolvi presenteá-los com a tradução dos textos da prova. Olha o que você vai poder baixar aí na sua casa. Gostou? Então procure o link aí embaixo na descrição do vídeo, ok? E até a próxima resolução. Bye!